Lucas capítulo de número 25, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 25. Estamos felizes, contentes, gratos com o Senhor por mais esta oportunidade, estarmos aqui na casa de oração, casa onde temos aí uma liberdade para uma finalidade, que é louvar o Senhor, engrandecê-lo, testemunhar das suas maravilhas, compartilhar a nossa fé. E uma das coisas que mais nutre a nossa fé é a exposição da sua bendita palavra. Lucas capítulo de número 15, melhor dizendo. Estamos no mesmo que na quinta-feira passada, tá? Lucas capítulo de número 15, irmãos. Falei 25, é? Meu Deus do céu. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Eu estou usando hoje a Almeida, revista atualizada, e a tradução que tem em mão diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e, indo para casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muito obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Estamos falando aqui sobre parábolas na Bíblia e nos detendo especificamente nas parábolas contadas por Jesus. E nós percebemos que existem muitas riquezas nessas comparações, porque eu disse para os irmãos, e sempre é bom repetir, que parábola é atirar ao lado, ensinar através de comparações. Se coloca duas situações, duas coisas ao lado, e se extrai aí a mensagem que precisa ser expressada por aqueles que está contando. Aqui nós temos a parábola da ovelha perdida, que é uma resposta apresentada por Jesus aos fariseus e aos escribas, que estavam murmurando, porque ele recepcionava pecadores e publicanos, e não só recepcionava, recebia, mas também os convidava para participar de uma refeição, de uma ceia. Então, esta parábola e as demais que se seguem aí, ela foi uma resposta de Jesus para essas pessoas que estavam murmurando e não estavam entendendo qual era o objetivo de Deus de sentar-se na mesa, de receber esse tipo de pessoa. Jesus, para apresentar a sua resposta e o interesse não só dele, mas também como do próprio Deus, de estar com essas pessoas para um determinado propósito. E nós percebemos que toda vez que o Senhor Jesus respondia a alguns ou a alguém, não só Jesus, mas nós vimos também que a palavra resposta dentro do contexto bíblico, ela nunca era apenas para transmitir informações, Vocês lembram que alguns dias atrás nós vimos que responder na Bíblia não se restringia a apenas transmitir palavras, transmitir informações vagas. A palavra responder ou respondeu na Bíblia é um verbo apokrinomai, identifica toda vez não apenas comunicar informações,
Mas lembra aí, expressa a fé, manifesta a sabedoria e também evidencia um entendimento divino acerca daquilo que está sendo apresentado, acerca da situação que está acontecendo. Então toda vez que um servo e uma serva de Deus, no modelo de Jesus, ele se propõe a responder a alguma coisa, a alguém, ou se posiciona diante de uma situação que exige uma resposta, essa resposta precisa evidenciar a sua fé em Deus. Essa resposta precisa expressar a sua convicção naquilo que acredita que Deus pode fazer. Porque existem situações que ao ser humano é impossível. Existem situações para nós que fogem da nossa alçada, da nossa competência, mas diante do poder de nosso Deus e aquilo que nós falamos e pregamos, nós precisamos nos posicionar e responder com fé diante das situações que nós vivemos. Então toda vez que você for responder, responda com fé, manifeste a tua convicção no Deus que você serve, expresse a sabedoria que é gerada, oriunda do temor que você dedica ao Senhor. Que a tua resposta seja uma expressão da vontade de Deus, que você se posicione diante do projeto de Deus, e assim, com certeza, Jesus estava expressando também aquilo que estava no coração de Deus para aquelas pessoas que estavam perdidas, para o ser humano, que estavam destoadas totalmente daquilo que era coerente para a vida de um bom ser humano, de uma boa pessoa. Então nós percebemos que ele vai contar esta parábola, e ele começa dizendo: então lhes propôs Jesus esta parábola. E olha só o versículo de número 4: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas? Então nós temos aqui alguém que tinha o poder, tinha a autoridade legal sobre um rebanho, né? Um homem dono de um rebanho. Aqui nós podemos colocar claramente um pastor de ovelhas, Na versão Nova Bíblia Viva, diz assim: se você tiver 100 ovelhas. Em uma outra versão, diz assim: um homem que tem 100 ovelhas. Então todos esses termos identificam a figura de um pastor de ovelhas. E as escrituras sagradas, elas fazem comparação da figura de uma ovelha para com seu pastor, do próprio povo de Deus, do próprio povo que se denomina povo de Deus. Coloque aí para nós Ezequiel, no capítulo de número 34, Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 31, coloca aí na Nova Bíblia Viva. Olha só, essa versão de Bíblia bem clara, ela vai expressar a seguinte fala. Nova Bíblia Viva, livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 31, ele diz assim, ó: vocês, minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus, palavra do soberano, o Senhor. Então nós percebemos aqui que na comparação já do Antigo Testamento, pelo profeta Ezequiel, pelo Salmo 100 que foi lido, verso 3, ovelha do seu pasto, nós percebemos que já existe aí uma comparação, existe essa figura do pastor, que é o próprio Deus, para com o povo, que são suas ovelhas, que são rebanho seu, que estão debaixo do seu cuidado, que são propriedade desse pastor. Nós vemos na Nova Tradução Linguagem de hoje, esse mesmo texto de Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 31, diz assim, ó, preste bem atenção: vocês, minhas ovelhas, ovelhas que eu alimento, ovelhas do seu pasto. Nessa tradução diz assim, ó: ovelhas que eu alimento, vocês são seres humanos, eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Olha só que riqueza de versão. Na Nova Versão Transformadora, o mesmo versículo diz assim, ó: vocês são o meu rebanho, ovelha do meu pasto, vocês são o meu povo,
eu sou o Senhor, eu, o Senhor soberano, falei. Então nós percebemos que no Antigo Testamento existem outros textos que identificam o Senhor como pastor soberano, pastor supremo, relacionando o povo que lhe pertencia, relacionando o povo que ele próprio alimentava, nutria, cuidava, protegia, provia segurança, que todos esses são trabalhos de pastores, né? Provia segurança, levava para beber água, para se alimentar. Nós percebemos que todos esses termos se relacionavam de Deus para com seu povo. E no Novo Testamento, como nós vemos isso? No Novo Testamento também, nós podemos analisar as palavras de Jesus, e abra aí, no capítulo de número 10, versículo de número 11, do Evangelho segundo escreveu João. Jesus também trata desse assunto, faz a comparação, e não é agora no Antigo Testamento, agora nós estamos aqui no Novo Testamento, agora nós estamos aqui na Nova Aliança, no novo aspecto de que o Senhor aí trouxe o próprio Jesus para cumprir um trabalho. Quando Jesus olhou uma determinada multidão, se você ler o Evangelho de Mateus, você vai perceber que ele para uma hora e observa aquela multidão, porque eram ovelhas, como diz, ovelhas dispersadas, que não tinham um pastor para juntá-las, para agregá-las, para nutri-las, para estar aí cuidando integralmente delas. Então, quando Jesus ele também vai se referir, se reportar a alguns títulos, a algumas características da sua própria função que ele estava desenvolvendo na terra, ele vai comparar exatamente a figura desse pastor de ovelhas aqui. Capítulo 10, versículo de número 11 de Mateus, somente a parte A diz o que aí na tua versão? 10 e 11 de Mateus, diz o que? Eu sou, vamos lá? Eu sou o bom pastor. O próprio Jesus dizendo na primeira pessoa, eu, né? Sou no sentido de ser, no sentido de realizar algo para qual se propôs ser. Eu sou o bom pastor. E essa frase que Jesus disse é exatamente a auto-revelação do propósito que ele estava cumprindo na terra. É exatamente também, irmãos, é exatamente também a auto-revelação da função que ele exerce nos dias que nós estamos vivendo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja a qual nós congregamos, o povo dele. Ele está dizendo que ele é o bom pastor, porque naquela época não existia apenas bons pastores. Já naquela época, tanto dos profetas, quanto nos dias de Jesus, já existiam os mercenários. Já existiam, os mercenários eram aqueles que apenas trabalhavam pelo recurso financeiro, visava apenas o lucro do seu trabalho, da sua dedicação. Quando surgia qualquer problema com o rebanho, quando surgia qualquer adversidade, seja tempestade no deserto, seja uma tempestade, eles não queriam saber do cuidado integral, eles não queriam de se expor aos perigos de salteadores, às vezes de lobos, de urso, não. Eles escapavam pela sua própria vida, porque não estavam ali visando a finalidade das ovelhas, estavam ali visando o recurso. Então esses eram os mercenários da época. Mas Jesus está dizendo aqui, para os seus servos, seus discípulos, para os crentes e para nós outros que aqui estamos hoje, eu sou o bom pastor. Ele usa esse termo, ele usa esse adjetivo bom para expressar uma das características do seu aspecto para com aqueles que estão debaixo do seu cuidado, debaixo do seu pastoreio. Porque nós percebemos que no capítulo de número 1 de Atos, versículo de número 1, se você quiser ler, capítulo de número 1 de Atos, versículo de número 1, ele diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar,
Nós lemos o capítulo de número 15, Jesus respondendo à murmuração dos escribas e fariseus, dando um aspecto do seu relacionamento para com os perdidos, para com os pecadores, para com os publicanos. E todos nós estamos no pacote de perdido, de pecador. Romanos capítulo de número 3, eu não me canso de citar, nós sabemos de cor, mas é bom citar numa ocasião como essa, para nós identificarmos em que aspecto e condição o Senhor nos achou. Em que aspecto esse bom pastor, ele quis aí se auto-revelar na sua atividade, na sua função, no ministério que ele exerce para com nós outros. No capítulo 3 de Romanos, versículo de número 23, ele diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E no capítulo de número 6, versículo 23 de Romanos diz o quê? O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida. Se o salário do pecado é a morte, eu disse para os irmãos que alguém que se perde, alguém que está desaparecido, alguém que está perdido, é a semelhança no contexto da Bíblia Sagrada, é alguém que foi alvejado, e esse alguém que foi baleado, foi maltratado, foi vamos dizer assim, igual aquele homem à beira do caminho, ele foi totalmente espancado. E se não houvesse uma intervenção, se não houvesse o bom samaritano investir, encontrar ele ali, parar, dedicar um pouco do seu tempo, da sua disposição, da sua boa vontade, para tratar, para verter o óleo, o bálsamo, para dar os primeiros socorros e levar para a hospedaria, aquele homem não seria recuperado. Aquele homem estava totalmente fadado à morte, à morte. Então essa era a nossa condição, quando Jesus, o bom pastor, ele veio, investiu tempo, investiu uma vida, para que hoje eu e você desfrutemos desse cuidado. Quantos entendem essa verdade e podem glorificar o nome do Senhor? Jesus se declara como bom pastor, e se Lucas disse que ele não só começou o início de ensino, mas o início de realizações, isso significa dizer que ainda tem a continuidade do cuidado de Jesus, ainda tem a continuidade nesse aspecto pastoral bom, o exercício desse aspecto pastoral bom, que Jesus ainda exerce sobre a nossa vida. Essa palavra e essa figura do dono desse rebanho é a figura do próprio Pai, através da função e o ministério de Jesus, e hoje exercida pelo Espírito Santo, regendo a sua igreja debaixo do seu cuidado. Então você não está sozinho, você não está sozinha. Às vezes nós nos sentimos tão vulneráveis, às vezes nós nos sentimos tão incapazes de alguma coisa, às vezes nós até perdemos o controle de alguma situação. Mas eu devo te dizer pela palavra do Senhor, que Jesus ainda está dizendo, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Essa autorrevelação de Jesus está clara nesta frase. Jesus está se autorrevelando como bom pastor. Jesus está se definindo como bom pastor. Aí eu fui estudar um pouco dessa palavra, preste bem atenção, cada palavra, cada termo na Bíblia, ela tem a sua implicação, a sua aplicação. Quando ele diz assim, eu sou o bom pastor, ele não colocou essa palavra bom por acaso. Essa palavra bom, no seu sentido original, aqui, que no caso foi o grego, que foi escrito o Novo Testamento, ela é definida como um adjetivo, e ela é exatamente escrita assim, K-A-L-O-S, kalos. E essa palavra kalos, esse termo, ela aponta para um leque de aspecto. Essa palavra bom, que no seu grego é kalos, ela aponta para várias características e várias situações e condições. Olha só, essa palavra, ela identifica bonito. Então kalos, como bom, significa bonito. Essa palavra identifica belo, excelente, eminente, escolhido, superior, precioso, útil, adequado, admirável. Olha só quantas características desse kalos, dessa palavra bom. Existe aí um leque de palavras. E aí continua. Essa palavra kalos, ela também identifica genuíno, aprovado,
belo pela sua pureza de coração e vida, excelente em sua natureza e características, louvável, moralmente bom, nobre, honroso, conferindo honra. Tudo isso e um pouquinho mais, eu anotei vários desses aspectos dessa raiz, dessa palavra kalos, que identifica bom na Bíblia, para que você entenda que quando Jesus ele define como bom pastor, ele está se definindo com todos esses aspectos de coisas que geram um bem-estar na vida de quem as possuem, da vida de quem é contemplado por essa função de pastoreio. No entendimento bíblico, a beleza descrita aqui neste termo bom, kalos, ela transcende apenas ao aspecto externo, ela transcende apenas ao aspecto, como nós assim enxergamos alguém. Ela não se limita apenas ao aspecto como nós vemos alguém. Essa beleza, esse bom nesse aspecto, ela não se limita apenas ao externo, ela relaciona-se diretamente com a virtude e o valor moral de uma pessoa. Então não se limita apenas a ser bom aquilo que os outros homens estão enxergando externamente falando, mas ela também é oriunda do caráter da pessoa, daquilo que é bonito, que não se pode ver, mas se pode perceber através de uma boa convivência. Porque às vezes, irmãos, nós estamos vendo muita coisa, mas muita coisa hoje, existem hoje muitos recursos, Existem hoje muitos recursos, principalmente nas redes sociais, filtros da vida, existem muita coisa para deixar qualquer um belo, bonito de se ver. Externamente falando, dá até alegria de ver, Mas quando você vai na essência mesmo, naquilo que a pessoa é, na convivência, você se assusta, se apavora. Existem vários escândalos acontecendo, porque você olha uma coisa e você percebe que na sua essência, na sua convivência e nas informações que estão dando por aí, é exatamente aquilo que é horroroso, aquilo que não é aprovado, aquilo que não é excelente, aquilo que não é belo, aquilo que não é genuíno, é aquilo que é cheio de maquiagem apenas. É aquela questão de que Jesus falou, que muitos estavam na época dele já como sepulcros caiados, por fora aquele externo belo, arrumado, bonito, aparentemente bom. Quando você vê, dá até vontade de tu ficar ali, mas quando você pensa naquilo que está dentro daquele sepulcro arrumado, bonito, você tem tristeza, Porque só tem restos mortais, só tem carne em estado, muitas das vezes ali de apodrecimento, só tem aquilo que não presta. Então Jesus, quando ele está dizendo bom, ele está identificando algo que vai além da beleza externa, além da característica exterior, vai tratando de virtude, de valor moral. A beleza aqui vai além do visual, refletindo a integridade e a excelência interior. E hoje em dia, meu irmão, hoje em dia, muitos de nós estamos sendo enganados e iludidos por aparência, Nós julgamos as pessoas apenas por aquilo que as pessoas demonstram no seu aspecto exterior, Quando, eu já citei várias vezes esses exemplos aqui, toda igreja que nós assumimos, toda, sem exceção, toda igreja que nós assumimos, uma boa parte dos irmãos, quando olha para a fisionomia da irmã Damares, elas faz um julgamento, e é raro não acontecer de alguns, depois de um tempo de convivência, não se sentir constrangido de chegar até minha esposa e dizer assim, já aconteceu em várias igrejas que nós passamos por aí, irmã, me perdoa, porque quando eu te vi pela primeira vez, há alguém que disse assim, quando eu te vi pela primeira vez, eu falei, essa daí é a destruição na vida do ministério do obreiro, pela aparência. E era uma pessoa extraordinária, usada por Deus ali naquela região, humilde, que nos ajudou bastante ali no Espigão do Oeste. É bem provável
que nós estejamos sendo iludidos muitas das vezes pela aparência daquilo que se vê, mas aí quando a gente vai conviver, vai ver o que de fato tem em essência, nós vamos ver como que é belo, como que é maravilhoso. A mesma coisa é no nosso relacionamento com Jesus, a mesma coisa. Quem não está na presença de Jesus, como é que eles veem vocês hoje no relacionamento com Jesus? Um bando de crente que não tem o que fazer, trancado dentro de um templo, sem expectativa, sem muita coisa legal, atrativa, sem muita coisa para realizar lá fora. Mas quando eles vêm para cá, se relaciona com Jesus e vê como é que esse bom pastor, ele tem cuidado de forma detalhada sobre as suas vidas, eles mudam o conceito. Quantos já mudaram o conceito aí e podem dar glória ao nome do Senhor? Então, quando Jesus está dizendo de bom aqui, essa palavra no grego kalos, é uma beleza que vai além do visual, refletindo integridade e a excelência interior. E você precisa ver isso também, porque às vezes você está buscando muita coisa em aspecto exterior, está esquecendo do principal, está esquecendo. E geralmente quando você se envolve muito com alguém, você fica parecido com aquela pessoa, você vai falar o linguajar daquela pessoa. Então quem se envolve com Jesus, ele não vai se ater apenas ao visual. Claro que ele vai se arrumar, claro que ele vai se ajeitar, vai se organizar, mas ele vai também referir-se ou potencializar na integridade, na excelência interior, porque Jesus também vai trabalhando assim. Esse termo bom, kalos, é utilizado frequentemente para descrever características de Deus e de seu reino. Olha só o que diz no Salmo 23, vamos lá, verso de número 6. Salmo de número 23, verso de número 6. E a minha oração, irmãos, sinceramente, a minha oração sincera, estudando hoje e passando por aqui, é que de fato e de verdade a bondade do Senhor, no sentido da palavra que eu estou expondo aqui, ela possa alcançar a gente, ela possa ser evidência na nossa vida, por onde nós passarmos. Porque, irmãos, preste bem atenção, a bondade do Senhor, do jeito que está falando aqui, ela vai dar uma organizada na tua vida que os outros homens estão vendo, mas ela também dá uma organizada no teu homem interior, como tu enxerga as vidas e as pessoas, porque às vezes você está abrindo a boca e destratando alguém, que essa pessoa é uma pessoa que já tem essas características de Jesus, e você não enxergou. Mas olha só o que o salmista, ele vai dizer aqui, Salmo 23, verso de número 6, na versão que eu estou, diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa expressão bondade, do jeito que nós estamos aprendendo aqui, dentro do sentido kalos, ele está dizendo, a beleza, a superioridade, a preciosidade, aquilo que é admirável, aquilo que é aprovado por Deus, aquilo que é puro para o coração e para a minha vida, aquilo que é excelente em sua natureza e em suas características, aquilo que é louvável, tudo isso, por toda a minha vida, debaixo do cuidado do bom pastor, debaixo do cuidado do Jeová Raá, que é o Senhor como nosso pastor, Jeová Raá, o Senhor como nosso pastor. Então, bondade, tudo isso vai me seguir. Ou seja, está dizendo o quê? Por onde eu passar, o meu rastro, aquilo que vai ficar para trás, vai expressar tudo isso que eu estou falando para vocês, tudo isso que eu estou expressando para vocês. Toda vez que eu oro, irmãos, eu digo, Senhor, cuida de mim, cuida da minha família, para que debaixo do teu cuidado, regido por esse cuidado, outras pessoas sejam também alcançados por ti, cuidados por ti. Então, se você é cuidado pelo Senhor, se o Senhor está te dando essas expressões dele, como teu pastor, conduzindo você por esses caminhos, se auto-revelando como
bom, nesse sentido original, nesse sentido de louvor, nesse sentido de moralmente bom, nada mais justo, irmão, do que você transmitir isso por onde você passa, do que você expressar isso, e principalmente, aqueles que você convive, com aqueles que estão debaixo do teu convívio, com os irmãos da igreja. Como é que eles te veem quando você passa por ali? Como é que eles te veem depois de uma conversa contigo? Como é que eles te veem depois de um contato, de uma interação contigo, dentro da função que eles exercem? Como é que você é visto? Você está expressando aquilo que Deus está transmitindo, ou você está pegando da tua natureza caída, tendenciosa a tratar do jeito que a natureza trata? Ou você está moldando o teu jeito, no jeito que o mundo também está fazendo? Então, se nós estamos debaixo do bom pastor, nada mais justo do que transmitir, compartilhar aquilo que o bom pastor está compartilhando conosco. Então esse termo é frequentemente utilizado, esse termo kalos, bom, para descrever características de Deus e do seu reino. E nós sabemos que Deus, ele tem vários atributos. Nós sabemos que Deus, ele tem vários atributos, características próprias dele, que ele não compartilha com ninguém. Onisciência, por exemplo. Deus conhece todas as coisas, antes mesmo da palavra chegar à nossa língua, o Senhor já sabe exatamente o que vamos falar, antes mesmo de elas serem expressadas. Onipotência, Deus está em todos os lugares, não existe um lugar que Deus não esteja. Então todas essas características que eu estou citando e um pouquinho mais, são características exclusivas de Deus. Mas existem, jovens, características que Deus, ele impregnou quando nos criou. A Bíblia diz no capítulo de número 1, versículo de número 26 de Gênesis, olha a palavra como diz lá, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quando eu pergunto para alguns, o que você entende com imagem e semelhança de Deus, quando há uma declaração bíblica como essa, o que você entende? Você entende que Deus é um ser igual a você? Tem uma cabeça, uma mão, um pé, um corpo. Você entende assim, imagem e semelhança? A Bíblia Sagrada diz que Deus, ele é Espírito. Espírito não tem corpo. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Então Deus, ele não tem corpo igual nós. Ele se usa da linguagem humana, dizendo, os meus ouvidos não estão encolhidos para não poder ouvir, as minhas mãos não estão encolhidas para não só poder salvar. Então ele se usa dessas linguagens para se relacionar conosco, dizendo, eu tô te entendendo, eu tô te dando atenção, tô ouvindo os teus clamores, a minha mão, ou seja, o meu trabalhar, a minha ação, a minha bênção está sobre a tua vida. Tudo isso são linguagens. Quando nós vemos Deus compartilhando a sua imagem e semelhança, nós percebemos que existem algumas características que Deus comunicou a nós. Dentre elas, por exemplo, Deus, ele é Criador. Como Criador, ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele, pelo poder da sua palavra, o ser humano ele fez. E como nós observamos aqui nesse ambiente, existem várias coisas criadas pelo homem. Existem várias coisas que as mãos dos homens e a mente do homem idealizou, colocou em prática e criou. O ser humano cria e é criativo por causa que ele nasceu de um Deus criador que compartilhou com ele. Então, se você é uma pessoa criativa, dentro do tempo que nós estamos vivendo, dentro do momento que nós estamos atravessando, Deus está te dando ideia, está ampliando os teus horizontes, é motivo de você dar glória ao nome do Senhor, porque você está manifestando a essência de Deus. Deus é bom. Por que nós praticamos coisas boas? Porque Deus, ele compartilhou conosco. Poderíamos citar várias outras características, mas o pecado manchou, adulterou, contaminou essa área de imagem e semelhança. Ele veio e estragou tudo. Mas o problema do pecado já foi resolvido com Jesus. E agora o Senhor está nos tornando, dia após dia, nos melhorando, para voltarmos à nossa originalidade. Se nós dermos lugar ao Senhor, pode ter certeza, vai voltar.
Mas se nós fechar nossa mente e o nosso coração para a vontade e a palavra do Senhor, regendo não só as nossas atitudes, mas principalmente regendo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós nutrimos em nosso coração, e a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Se nós dermos liberdade ao Senhor, nós vamos por onde passar manifestar coisas boas. Ô coisa triste, irmão, quando nós temos informações de crentes que por onde passa, por onde se relaciona, seja presencialmente, seja virtualmente, dá até vergonha de ver, dá até algo ruim de se contemplar. Será que essa pessoa não está debaixo do pastoreio do pastor? Será que a bondade de Deus não está sendo efetiva na vida dele? Será que é culpa do Senhor? Claro que não. O Senhor já veio, fez o que precisava ser feito da sua parte. Agora nós precisamos corresponder e responder de maneira que nós possamos viver de acordo com a palavra do Senhor. Então esse termo kalos é frequentemente utilizado para descrever características de Deus, da sua bondade. E Tiago ele vai dizer o quê? No capítulo de número 1, versículo de número 17, é um dos textos que eu já preguei demais, várias vezes mesmo em cima dele, mas é um texto que eu gosto muito, que diz o quê? Tiago capítulo 1, versículo de número 17, diz assim, ó: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Deus é bom em todo tempo, como diz a frase, né? Até filmes foi feito sobre isso, e todo tempo Deus é bom. Então se Deus é bom, e debaixo dessa bondade Ele está nos tratando, Ele está nos cuidando, então nós precisamos identificar as características dessa bondade em nossas vidas. Então essa palavra kalos também destaca a sua perfeição moral e valor inigualável. E tem um hino que diz o quê? Tem um hino que diz assim, ó: precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Ajuda eu aí, ó. Eu confesso. Então quando você cantar esse hino, você vai lembrar que quando Jesus declara eu sou o bom pastor, essa preciosidade está inserida na bondade de Deus sobre a nossa vida. E com certeza, irmão, se existem algumas deficiências em nossa vida, e nós dermos lugar ao cuidado do bom pastor, a bondade de Deus também, essa perfeição, esse negócio bonito de se ver, esses testemunhos lindos de alguém falar, ó, a palavra daquele, a palavra daquela é bênção, as atitudes dele exaltam o nome do Senhor, não causa dano em ninguém, não causa mal-estar em ninguém, né? Então nós precisamos assim nos portar. Então assim a beleza descrita aqui, nesse termo, vai além da estética, apontando para uma beleza moral e espiritual que ultrapassa a compreensão humana. Que ultrapassa a compreensão humana. Então quando Jesus declara, ó, eu sou o bom pastor, envolve tudo isso que eu falei para vocês sobre bom no sentido original e um pouco mais. Então esta palavra, ela também é significativa. Essa parábola que nós estamos falando sobre o bom pastor, a ovelha perdida, né? Esse dono desse rebanho, esse pastor, essa figura do pastor, essa parábola é significativa no sentido também cristológico, ou seja, ela é a matéria da teologia que estuda a pessoa e obra de Cristo. Então quando Jesus vai responder aos publicanos e fariseus, aos fariseus e escribas, por que ele se assentava com pecadores e publicanos para fazer uma alimentação, para ter uma disposição de aliança, para ter uma disposição de estar com ele, ele também vai identificar a principal obra de Jesus, que expressa lá em Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10, o Filho do Homem veio buscar e, o que se havia? O Filho do Homem veio buscar e,
o que se havia. Então, quando nós olhamos aqui as associações do Antigo Testamento, elas incluem a esperança de que Deus colocaria um pastor dentro dos moldes de Davi sobre o povo dele. Mas estas figuras que Deus usa, e darei pastores, e na semelhança de Davi, que foi um bom pastor que cuidou das suas ovelhas, elas estavam identificando que viria o próprio Senhor Jesus. Se Jesus faz a defesa da sua participação na mesa com os pecadores, ao mostrar o caráter de Deus, ou seja, a bondade de Deus, o investimento de Deus, a renúncia do seu próprio interesse, porque o que tem um pecador, alguém que está à margem da sociedade, alguém que é excluído e moralmente corrompido, a maioria deles, com exceções, claro, dentre os pecadores e publicanos. Alguns dos publicanos não eram corruptos, não cobravam além da medida, mas em sua maioria eles eram. O que eles teriam para oferecer? Não teria nada a oferecer. E geralmente, quem é que gosta de investir em terreno improdutível? Quem é que gosta de plantar em terreno seco? Quem é que gosta de investir em alguém perdido? Só o Senhor Jesus. Então esta parábola está respondendo a uma das demandas mais importantes da fé cristã, que é Jesus indo atrás e querendo fazer uma nova aliança com uns pecadores perdidos. Quantos estão inseridos no rebanho do Senhor? Amém? Então, ao mostrar o caráter de Deus e dizer que Deus é como o pastor que sai em busca dos perdidos, Deus vai ou sai em busca dos perdidos. Mas o Deus Pai, Ele projetou um projeto de salvação. Ele tirou Jesus da sua glória, né? E ali Jesus veio em forma de homem, peregrinando aqui e reunindo em volta de si as ovelhas que estavam desgarradas, as ovelhas que estavam perdidas. Muitas dessas ovelhas não tinham mais saídas humanas, vamos dizer assim. Outros irmãos, porque aqui, como nós vimos aqui bondade, no sentido amplo da palavra, o bom pastor, nós percebemos hoje, irmãos, que hoje aos olhos de muitos, existem muitas pessoas que praticam aquilo que é bom e é bonito de se ver. Só que quando nós olhamos para Isaías, no capítulo de número 64, versículo de número 6, ele compara todo o ser humano como imundo e toda a sua justiça como trapo da imundícia. Nós percebemos que algo que é sujo, algo que é imundo, não é bonito de se ver, não é precioso, não é belo, não é atraente. Então a bondade do ser humano, por mais que ele pratique coisas boas diante do olhar de Deus, é como um trapo da imundícia. Então ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: eu vou me auto-justificar, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu sempre cuidei bem da minha família, eu sempre cumpri com responsabilidade. Tudo isso é dever do ser humano, mas ninguém pode, no que tange a estar no aprisco do Senhor, a estar guardado no aprisco do Senhor, ninguém pode chegar e adentrar esse aprisco e fazer parte desse rebanho, se não entrar pela porta, pelo caminho, pela verdade, pela vida, que é o próprio Senhor Jesus. Ninguém pode se achar bom diante de Deus. E é por isso, irmãos, que nós precisamos ter essa consciência. Sem Deus nós somos como imundo. Sem Deus, diante da sua presença santa, maravilhosa, sem a presença do bom pastor, sem o cuidado dele, sem a redenção que ele proveu para nós, nós não damos conta de viver. Tem muitas pessoas que não melhoram mais na igreja porque não tem esse entendimento. Não, está bom demais para mim. Ele se conformou com a vida espiritual que leva, e isso é problema, tá? Quando a gente estaciona, irmãos, em áreas que jamais deveríamos estacionar e não damos lugar para melhoria, nós estamos nos ensoberbecendo e não estamos chegando ao nível desse bom pastor, porque quando ele vai cuidando, vai expressando e vai direcionando e vai nos levando a lugares, nos dando experiência no seu cuidado, nós vamos tendo experiência, vamos nos modelando na sua vontade e o nome do Senhor é glorificado.
e o nome do Senhor é glorificado. Então aqui, nesta parábola, nós temos mais uma confirmação de que Jesus, ele está executando a obra de Deus, buscando o perdido. Então temos aqui em Lucas 15, tanto a expressão do caráter de Deus, ou seja, da bondade de Deus, daquilo que é superior, bonito, belo, excelente, iminente, escolhido, útil, adequado, genuíno, aprovado, e assim vai, a lista é grande. E também temos a atividade de Deus, também temos a obra do Senhor. Apesar de Jesus ter todas essas características em seu ser, na sua pessoa, em seus atributos, ele também é aquele que está trabalhando, que está atuando dentro desse roteiro. Ou seja, eu sou bom pastor, então eu vou agir como tal. Diz a Bíblia Sagrada, abra aí em 2 Coríntios, capítulo de número 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 19, nós vamos ver aí a atividade desse bom pastor, a atuação, a movimentação. Irmãos, se você está em Jesus, está em Cristo, se você é povo de Deus, você precisa estar peregrinando dentro dessa rota proposta pelo Senhor. O Senhor Jesus tinha uma missão, a missão que ele cumpriu era só para ele cumprir em um aspecto, que era o aspecto da redenção, da salvação. Mas antes de partir, ele deixou alguns treinados, ele deixou alguns discipulados, ele deixou alguns com a responsabilidade de fazer discípulo, de pregar o evangelho, de percorrer dentro do roteiro de Deus. E na sua missão, na atividade que ele exerceu de expressar a bondade de Deus, olha o que diz Paulo no capítulo 5, versículo 19 de 2 Coríntios. A Nova Bíblia Viva diz assim, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim, apagando-os. Esta mensagem maravilhosa da reconciliação, Ele nos deu para nós transmitir aos outros. Então nós vemos um pastor, a figura do bom pastor, nessa parábola. Jesus declarou que era o bom pastor, indo, cumprindo com responsabilidade, com finalidade, com propósito, a função que o próprio Pai estabeleceu para ele. Então, se Jesus é bom pastor, e você está cuidado por esse bom pastor, pelo amor de Jesus, a partir de hoje, vai expressando aquilo que, vai compartilhando do cuidado do Senhor que Ele colocou sobre a tua vida. E a parte B do capítulo 10, versículo 11, para nós finalizar, diz assim, eu sou o bom pastor, a parte A, e a parte B diz o quê? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, possuindo sem ovelhas, ali é a figura do pastor. João 10 e 11, o bom pastor é Jesus. E esse bom pastor, ele vai manifestar com uma das características que a Bíblia identifica como dar, ou doar, ou entregar. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E essa palavra dar, no verbo grego, é um verbo no grego, que identifica uma palavra assim, tidemi, T-I-T-H-E-M-I. Essa palavra aí significa, preste atenção, nós já finalizamos com essa palavra dar, do verbo grego tidemi, colocar, pôr, posicionar, colocar para baixo, deitar, servir algo para comer ou beber, fazer, expor, estabelecer. Tudo isso envolve essa palavra, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Nesse contexto bíblico, o ato de colocar ou posicionar, nesse sentido dar, do verbo grego, tem significados simbólicos e práticos. Quando utilizamos esses termos no sentido espiritual, podemos destacar a importância de se colocar perante Deus em humildade e submissão. Vocês percebem que o bom pastor,
ele foi aí atrás das suas ovelhas. O bom pastor, que ele foi chamado para cuidar das suas ovelhas, ele humildemente, não importa se é uma multidão que ele tem, 100, não importa se é 10, mas quando uma se perde, ele deixa os cuidados as outras que não se perderam e vai em busca. Então aqui é destacado a importância de se colocar perante Deus em humildade e submissão, reconhecendo a sua autoridade e soberania sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e Jesus ele sempre nos convida a nos entregar a Ele, a nos doar, a servir a Ele. Essa palavra dar, entregar, submeter-se ao Senhor, é uma submissão em humildade. E quantas pessoas, irmãos, diferente desse Senhor, que quando alguém falou para ele: Senhor, se alimenta Senhor, come. No capítulo 4 de João, ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é fazer a obra do Pai. E quando nós observamos, muitos de nós estamos caminhando totalmente no roteiro contrário à vontade de Deus. Dizemos que estamos dando, dizemos que nos entregamos ao Senhor, dizemos que estamos aí reconhecendo a sua autoridade, a sua soberania sobre as nossas vidas, mas não estamos nos colocando, não estamos nos posicionando, não estamos aí nos entregando, não estamos nos deitando diante do projeto que Deus estabeleceu. O Senhor Jesus, Ele nos dá o exemplo de que aquilo que Ele se propôs, o título que Ele usou para se identificar, é aquilo que de fato e de verdade a sua vida identificou. Ele não mediu esforços, Ele caminhou, não por tapetes avermelhados da época, Ele pisou estradas empoeiradas da Palestina, mas Ele se entregou. Para além disso, essa palavra dar significa a ideia de estabelecer algo também que está presente na ideia de firmar propósitos e firmar as ordens divinas como ideal para as nossas vidas. Aí eu pergunto para você, como é que está o propósito de Deus? O ideal divino para a realização dentro do teu roteiro. Qual é a consideração que nós estamos dando àquilo que o Senhor entregou como um propósito, como uma ordem para nós? Portanto, essa palavra dar, que significa colocar, posicionar, vai além de um simples ato físico. Quantas pessoas, vêm aqui à frente, se emocionam com aquela palavra abençoada daquele culto, e aí ele diz: eu quero Jesus, eu me entrego a Ele, e a partir de hoje a minha vida pertence a Ele. É essas declarações que nós ouvimos, mas quando nós vemos na sua vida diária, não se posicionam, não se colocam dentro do propósito de viver uma vida de salvo, de viver uma vida de fidelidade, de comprometimento com a obra que Jesus quer realizar na vida dele. Então colocar vai além do simples ato físico, envolve também uma atitude de entrega, remete à ideia de compromisso, remete à ideia de fidelidade ao Senhor, remete à ideia de quando você se entrega, se doa ao Senhor, diz: a minha vida é tua, a minha família é tua, então você precisa se comprometer com isso, você precisa ser regido por aquilo que o Senhor acha da tua vida, por aquilo que o Senhor quer da tua vida, por aquilo que o Senhor deseja para ti. E mesmo que isso custe a morte, Jesus falou, Ele é um exemplo de quem se entregou. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou seja, é esse dar aqui, é esse posicionar, é esse colocar, é esse dispor, é esse aqui que identifica essa palavra. A Bíblia diz que quando Ele estava orando ali no Getsêmani, diz a Bíblia que Ele fez aquela oração: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba, mas se não, cumpra-se segundo a tua vontade. E muitos de nós, por menos, não tem uma espada, não tem uma cruz te esperando física, mas por muito menos do que 30 moedas como Jonas, como Judas, por muito menos, estamos deixando de nos entregar de fato e de verdade aos propósitos do Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos compromisso.
Então esses conceitos nos conectam à relação entre a ação humana e a vontade de Deus, mostrando a importância de estar disposto a seguir os planos divinos. Então eu encerro dizendo para vocês o seguinte, contou-lhes Jesus esta parábola dizendo: certo homem possuía 100 ovelhas. E aí nós ficamos nessa frase: certo homem possuía 100 ovelhas. Esse homem era o pastor das ovelhas. Esse homem, como declara João capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Se coloca de pé em nome de Jesus, vamos orar. Que o Senhor possa esclarecer melhor esta palavra em nossos corações. Que se de fato e de verdade, irmãos, você reconhece que a bondade do Senhor tem te alcançado, deixa essa bondade fazer parte do teu dia a dia. Todos esses termos que eu usei, todos eles precisam a cada momento ser aí identificado em nosso tratamento com os nossos irmãos, em nosso tratamento com a nossa família. O Senhor Jesus, Ele precisa de usar instrumentos para que outras pessoas se agreguem ao seu rebanho. Você percebeu que Jesus não está aqui na terra mais, mas é através da tua vida, crente, é através daquilo que Ele faz em ti, da bondade de Deus expressa na tua vida, é através da tua entrega. Por quê? Porque Ele já se entregou, Ele já se submeteu, Ele já fez o que precisava ser feito. Agora a responsabilidade é tua, a responsabilidade é minha, principalmente no que tange a tua família, principalmente no que tange aos irmãos que aqui estão. Você precisa expressar aquilo que recebeu de Deus. Nós precisamos expressar aquilo que nos foi entregue da parte de Deus. Se a igreja acredita, levante a mão, nós vamos orar neste momento. Vamos pedir misericórdia, vamos pedir ajuda, vamos pedir fortalecimento de Deus. Como é que está o teu relacionamento com a tua mãe, com teu pai, com teu marido, com teus irmãos? Como é que está o teu relacionamento aqui com a igreja? Tem alguma pendência? É semana de Santa Ceia, você precisa, se você sente o cuidado de Deus este mês, se Deus já te deu a oportunidade de viver todo esse mês debaixo do seu pastoreio, Ele já se entregou por ti, então renuncie à tua vontade. Talvez você maltratou, machucou alguém. É hora de rever esses conceitos, que não são conceitos do bom pastor que dá, que entrega tudo e entregou por você. Me ajude a orar neste momento. Abre a tua boca, Pai, diante da tua presença nós queremos te honrar, queremos glorificar o teu nome, Senhor. Queremos engrandecer a Ti, queremos reconhecer, Pai, a semelhança deste homem que possuindo 100 ovelhas, Pai, Tu és o nosso possuidor, Tu és o pastor que nós temos, Pai, Tu és o bom pastor. Meu Deus, aqui está o Teu rebanho, ouviu a Tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, eu transmiti, Senhor, à Tua igreja, aquilo que o Senhor trouxe neste culto também, como palavras de orientação para o Teu rebanho, Pai, eu transmiti. Agora é com cada um de nós, Pai, diante do Teu propósito, do objetivo que nós temos da Tua parte. Queremos renovar a aliança, fazendo um compromisso, Pai, de humildemente nos submeter, assim como o Senhor cumpriu, Pai, com excelência, Senhor, a reunião, Senhor, no Teu aprisco, de cada um que já entrou pela porta, que já aceitou, que já se entregou, Pai, que de fato e de verdade essa entrega, essa doação das nossas vidas, Pai, possa ser uma evidência, Senhor, da Tua entrega na cruz do Calvário, renunciando a nossos interesses para viver o interesse do Pai. Vai repreendendo a fúria do inimigo, Senhor. Vai repreendendo a força do mal. Vai repreendendo, Pai, tudo aquilo que venha, Senhor, contrário à Tua vontade. Senhor, que o Senhor venha nos encher da Tua presença, nos modelar na Tua forma, nos modelar no Teu modelo, nos encher da Tua graça, Pai, da Tua capacitação, do Teu revestimento, do Teu fogo do alto, Pai, consumindo toda a iniquidade, toda a impureza, tudo aquilo que o pecado deturpou, Pai, vai restaurando, vai renovando tudo aquilo que o mundo tenta, Pai, tragar ou empurrar de goela abaixo. Vai repreendendo agora, em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. O nosso relacionamento vai melhorar,
nós vamos expressar mais a bondade do bom Deus, mais a bondade do pastor, a excelência, a grandeza, a aprovação, aquilo que é de bom do próprio Deus, que está em essência. A palavra de Deus diz que nós exalamos o bom perfume do Senhor. Aonde você passar, o bom perfume do Senhor vai ser exalado, vai ser exalado. As pessoas vão comunicar que o Senhor é bom contigo, e a bondade dele vai se expressar. Vai ter uma expressão, vai ter uma expressão na tua vida, vai ter uma expressão nas tuas palavras, vai ter uma expressão no teu tratamento com as pessoas. O labacanchonaia canta, o labacanchonaia sébia, o labacanchonaia sébia, o labacanchonaia canta, labracanchonaia sébia. Meu Deus, existem respostas da parte de Deus, uma resposta de credibilidade, de confiança. Deus está te dando uma nova oportunidade de viver dentro de um roteiro proposto pelo teu Senhor. Alaba canchanaia canta. Se Jesus respondeu àqueles que estavam acusando, por que que ele investe? Por que que ele senta? Jesus também é aquele que investe na tua vida, que investe na tua estrutura. Alaba, sinta o toque do Senhor, curando as tuas emoções, curando teus sentimentos, repreendendo a opressão, repreendendo a fúria do inimigo, repreendendo o mau caráter. O yabacanchonai acantarabahai, o labacanchonai. Deus está tratando, Deus está tratando. O bálsamo de Gileade está descendo, o bálsamo de Gileade está descendo, o bálsamo de Gileade está descendo nesta noite. Sinta o toque sarador, restaurador. Uma nova fase de Deus está se aproximando, está chegando. O pastor soberano é dono de você, é dono meu. Ai, não vale a pena de viver de outra maneira que não seja a maneira como Ele cuida de nós, como Ele zela pelas nossas almas. Assim, Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, engrandecer o teu nome, em nome de Jesus, amém.